Na aula de hoje eu vou ensinar uma pintura à mão livre, bem abstrata, para ninguém falar que tem medo de desenhar ou pintar à mão livre. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e se você quer receber mais conteúdos, mais aulas como essa daqui, é só entrar no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição. Entra lá, porque eu não envio links só desse tipo de aula, mas lives, aulas surpresa. Então, para você não ficar de fora de nada, entra nesse link porque eu garanto que vale a pena. E aqui nós vamos pintar com um pedacinho de tecido, isso mesmo. A ideia é se divertir, é pintar com as próprias mãos. Mas claro, a gente está lidando com alimento, eu não vou pegar a minha mão na tinta, então com um pedacinho de tecido de algodão a gente consegue criar e desenvolver qualquer estampa nesse estilo bem aleatório, mais abstrato. Eu não quero seguir nenhum padrão já estipulado. A ideia é soltar realmente a criatividade, pode inclusive botar a criançada para ajudar e eu vou mostrar como o passo a passo. Então, bora lá? A ideia aqui é a gente pintar com a própria mão, mas no caso, para não sujar a mão e também a gente está lidando com alimento, eu vou usar um retalhozinho de algodão que é bem macio, ele não tem nenhum fiapo, não tem risco, por exemplo, esses paninhos que a gente usa na cozinha de Perfex, que é aqueles de furinhos, eles podem soltar algum fiapo de cor, então tem que tomar bastante cuidado. Pode pegar de repente um pano de prato, enfim, algum tecido que seja bem macio ou até mesmo aquelas toalhinhas de cozinha que não são de papel, que são daquele tecidinho bem molinho. A ideia é realmente ser algo molinho para a gente conseguir trabalhar. E eu vou fazer manchas usando o corante em pó e um óleo comestível. No caso, esse óleo aqui é um óleo de gergelim, mas pode usar óleo de coco, óleo de linhaça, enfim, o óleo da sua preferência, ok? E eu vou começar com várias misturinhas aqui de cor, não precisa seguir exatamente as cores que eu estou usando, mas eu vou usar um rosa pitanga com um toquezinho de branco para ficar mais clarinho. E a ideia aqui, o porquê que eu estou usando o óleo, porque eu quero que faça uma pastinha, eu não quero um efeito, eu quero que tenha o efeito realmente de tinta a óleo, tá? Eu não quero um efeito seco. Então vamos lá, vou começar aqui a brincadeira. E aí é aleatório mesmo. Vou fazer desenhos com a mão, pode fazer noções de algumas flores, de botão, pode ir mesclando e depois, por último, eu vou unir tudo isso com contornos. E aí a gente consegue entender o contexto de todo o desenho. Venho aqui só um pouquinho mais escuro, ó, e venho brincando um toquezinho do branco. A ideia é que fique realmente até uma leve noção de volume, tá? Como se tivesse uma pasta realmente nesse bolo. Eu venho riscando, fazendo vários movimentos aqui com a mão. E repito, quanto mais pastinha tiver, mais interessante fica esse efeito, tá? Então eu venho fazendo vai e vem, posso fazer formas de bolinha, mas o vai e vem também funciona, fica muito interessante. E depois a gente pode brincar, inclusive, com outras cores. Então eu tô criando formas aqui, um botão, uma flor um pouquinho mais aberta. Enfim, a gente vai brincando e seguindo um pouco o contexto aqui dessa forma. E é para ser uma mancha bem aleatória mesmo, tá? Eu não quero nada muito certinho, não. Eu venho aqui com batidinhas e vou brincando com as cores. Agora eu vou misturar um pouquinho do azul. Olha lá. É só realmente pegando as batidinhas, fazendo umas manchas. E como eu já tinha a base do rosinha, esse azul ele deu uma tonalidade um pouco mais lilás. Eu vou girar um pouquinho o meu tecidinho aqui. E agora
eu vou brincar com tons de verde. Então, eu vou pegar o verde limão siciliano. Todas essas cores que eu estou falando são da Luli Candy, tá? E toda vez que você fizer algum risquinho que você curta, deixa. Não precisa mexer e deixar numa forma que, eu preciso fazer uma forma de folha ou fazer uma forma. Gostou do traço? Deixa. É realmente como se a gente estivesse trabalhando com uma tinta a óleo e cada traço que você faz, que você acha que está interessante, deixa ele ali. Não precisa passar por cima. Pode inclusive brincar com tonalidades um pouco mais para outono. Então, um tom de pele. A Luli Candy tem o pele marrom. Então, eu vou mesclar aqui também alguns tons, que fica bem interessante. Todas as manchinhas feitas. Agora sim, eu venho com um pincel fininho, ou se preferir, pode usar uma canetinha de tinta comestível, mas uma canetinha dessas que tem efeito nanquim, que sejam bem fininhas, tá? Aqui eu quero o trabalho mais delicado possível. E vou fazer o contorno de preto. Sim, eu quero evidenciar esse desenho de uma forma muito especial, só seguindo aqui as linhas e com a mão bem trêmula, tá? Eu não quero fazer nenhum traço muito marcado. Então vamos lá, ó. Agora aqui só a pontinha do pincel. Então, depois dessas formas na minha cabeça, eu vou criar o que eu quiser em cima disso. Então, seguindo aqui a linha, e repara que tá bem trêmulo. Como eu tô trabalhando com o óleo, ele fica muito mais cor no pincel, tá? E repito, quanto mais delicado for o seu traço, então encostando somente a pontinha do pincel, mais bonito vai ficar esse trabalho. E olha lá como fica o paninho. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de cor. Tô achando que tá muito chapada essa florzinha aqui embaixo, então vou dar uma pinceladinha aqui, um pouquinho mais de cor, para ela não ficar tão sem sentido de tonalidades, tá? Então é simplesmente brincando aqui com o contexto, não estou fazendo nada seguindo um padrão, um desenho a ser observado, é realmente pegar a forma que sair. Pode inclusive brincar com a criançada, da criançada fazer as suas manchinhas e depois por cima disso você vem unindo os pontos e aí sai um trabalho muito interessante. Pode inclusive fazer outras linhas, olha, como se tivesse a folhinha dobrada, enfim, pode brincar à vontade com essas linhas, não necessariamente seguindo o padrão que você criou. Você pode também desenvolver aqui outros traços, outras coisas, mas como eu falei, tudo sempre bem delicado. A ideia desse tipo de pintura é que seja bem delicado. Então, se você ainda não sente a mão firme o suficiente, apesar da gente passar aqui algumas diquinhas, como por exemplo, segura o pulso, porque vai evitar com que a mão trema com facilidade, segura o pulso, mas como a ideia também é que fique bem trêmulo, mas só o fato de segurar o pulso a gente já consegue ter um equilíbrio muito bacana dos nossos traços. E prende um pouquinho a respiração também, que isso ajuda a diminuir o batimento cardíaco e a mão tremer menos. Use e abuse da sua criatividade para poder definir o padrão das flores. Fiz um risco que eu não gostei, não achei que o resultado ficou como eu esperava. Eu posso voltar aqui, olha, com o paninho e mesclo. Não tem problema nenhum. Aqui também, olha, de repente não gostou? Pode voltar, refaça, não tenha medo, porque o óleo, ele permite isso, ele demora muito mais para secar. Então você pode brincar com o resultado do trabalho.
E agora, tudo contornado, fazendo o efeito de fato de um arranjo, eu posso brincar com vários galinhos bem trêmulos. Então eu subo e venho aqui também um pouco para as laterais. Quanto mais eu tremer, mais bonitinho fica, porque fica com cara de galho realmente. E você pode, olha, inclusive cruzar um com o outro e fazendo alguns traços como se fosse um galinho. Pode botar de repente sementinhas, então eu venho com algumas batidinhas, um pouco mais na ponta e trago caindo, que isso fica muito bonito e muito delicado, muito leve, olha. A gente faz o efeito da sementinha e não necessariamente precisa ocupar todos os galinhos, tá? Deixa alguns galinhos soltos e alguns só com pequenas batidinhas, só encostando a ponta do pincel. A ideia aqui é que tenha essa forma bem orgânica realmente. Eu não quero nada seguindo um padrão. Então aqui, ó, venho com outros galinhos saindo aqui no meio do desenho. Deixa a ideia fluir. Não precisa ficar, eu tenho que seguir um padrão. Não, não precisa. Esse daqui eu vou jogar como se fosse por trás. Então fiz alguns de um lado, vamos fazer agora aqui do outro. E esse tipo de pintura para um casamento ao ar livre, campo, que é algo mais despojado, mais rústico, é belíssimo um efeito. Combina muito bem. Olha, brinca aqui com os galinhos. Vou trazer um galinho aqui para frente também. Pode ter um para frente, um para trás. E quanto mais você brincar, mas pense sempre no equilíbrio. Não tem necessidade de fazer tudo igual, deixar pesado. O desenho é leve e eu não quero massificar, não quero botar muita informação. Então, eu fiz esses dois aqui, um mais para cima, um mais para baixo, e este eu só vou equilibrar nessa base. As pequenas batidinhas, mas é um tipo de pintura bem mais rápido, bem leve e que não é difícil de fazer. Aqui a ideia é realmente brincar com essas formas orgânicas. Quer dar mais forma? Use ângulos nas pétalas com alguns tracinhos e aí você consegue também dar mais forma ainda e tá lá o desenho abstrato, porém delicado. E aqui ele de frente para a gente conseguir enxergar melhor. E como eu falei, você pode usar qualquer tipo de óleo. Aqui é o óleo de gergelim. Algumas pessoas, eu particularmente não gosto do cheiro do óleo de coco, mas quem gosta, até por ele ser um óleo bem branquinho, bem incolor, não vai alterar. Mesmo assim, o óleo de linhaça, esse aqui que é de gergelim, ele não altera, eles são bem suaves de cor, é um amarelo bem clarinho, não altera em nada, pode ficar tranquilo. E como eu expliquei, aqui eu fiz todo o contorno com esse pincel agulha bem fininho, mas se você tem medo ainda, quer trabalhar um pouquinho mais para aos poucos se soltar, pode pegar aquelas canetinhas de tinta comestível com a pontinha bem fininha, dessas de estilo nanquim. Pelo amor de Deus, não usa caneta nanquim no bolo, porque a gente vai ali consumir esse bolo. Então, use, por favor, de tinta comestível, tá? E os corantes que eu usei foram os corantes da Luli Candy. Então, olha lá, eu tenho esse godê aqui que tem várias divisões, eu já deixo o pozinho ali e depois é só pingar uma partezinha ou do álcool de cereal e do óleo. E falando em relação a álcool e óleo, eu preciso ressaltar a diferença entre os dois. O álcool, ele evapora muito rápido, então para você mesclar as cores da forma como eu fiz aqui, fica mais difícil. O óleo é muito mais fácil e tem um certo brilho, dá um acabamento diferenciado. Mas o álcool, oh meu Deus, o óleo,
ele não evapora, ou seja, pode ficar úmido por muito mais tempo. Então, tome muito cuidado quando você estiver fazendo algum trabalho que você precisa de uma embalagem, ou seja, se você for fazer esse mesmo tipo de técnica em um biscoito, cuidado com a embalagem porque pode decalcar. A mesma forma o bolo. Se você for colocar um papel celofane ou colocar dentro de uma caixa que seja muito próximo, também tome bastante cuidado, porque de encostar só um pouquinho vai manchar. Então, tem essa ressalva. De preferência, deixe ele com uma embalagem mais ampla ou mesmo sem embalagem, não tem problema algum. Cuidado também com chuva e essas coisas, mas não tem problema ele, de repente, você transportar esse bolo sem embalagem, tá bom? E qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder com o maior prazer. E eu te espero na próxima aula.